Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17. Malaquias, capítulo 2, verso 17. Nós iremos expor o verso 17 e o capítulo 3, do 1 até o verso de número 5. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos seus olhos, aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Fechemos nossos olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, para ouvirmos, sermos exortados por ela, e através do Teu Espírito Santo, mudarmos a rota da qual nós temos vivido. Queremos pedir o Teu auxílio nessa manhã. Fala aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor mais do que tudo. Desligue, Senhor, nossas mentes e os nossos corações para o que está acontecendo lá fora, para o amanhã ou para o futuro. E faça com que os nossos corações estejam fincados na Tua verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. No terceiro debate, o qual nós vimos na semana passada, de tantos debates que tem no livro de Malaquias, ele tratou de algumas questões que estavam atrapalhando o culto ao Senhor. Não somente atrapalhando o culto ao Senhor, mas o tempo todo o povo estava profanando a aliança de Deus. Aliança essa, sabida por todos eles, que foram feitas aos seus antepassados. Era sabido também de toda a comunidade de Israel que no pacto feito com todos os patriarcas estava a cláusula de que eles não deveriam se casar com outros povos. Deus havia determinado que eles não deveriam se casar com povos estrangeiros. Então, no terceiro debate que nós vimos na semana passada, o Senhor está fazendo uma advertência e uma acusação contra o povo de Israel, porque eles estavam profanando a aliança do Senhor, rejeitando o nome do Senhor e o desonrando. Como? Eles estavam sendo infiéis às suas esposas. Eles estavam tendo casamentos mistos com povos estrangeiros. E eles estavam também se divorciando. E vimos que o Senhor odeia o divórcio. Esse terceiro debate foi tenso para o povo, para Deus e para nós, que ouvimos no domingo passado. Mas como sempre, o povo parece que o tempo todo está sofrendo de amnésia. Insiste sempre em percorrer os mesmos caminhos de pecados que quebram a aliança de Deus, trazendo sempre transtornos para o povo de Deus e para a adoração ao nosso Deus. Hoje, então, nós chegamos no quarto debate desse livro. Para vocês entenderem, esse quarto debate é uma espécie de julgamento. Malaquias faz com que estivéssemos todos nós juntos no tribunal, assistindo às acusações dos acusadores de Deus, mas depois vendo Deus se defendendo e colocando os seus acusadores no banco dos réus.
4 fatos podem ser contestados. Primeiro, um tribunal está estabelecido. O livro de Malaquias, então, vai tratar sobre 7 audiências. Deus fala e o povo faz a réplica a Deus. E depois Deus faz a sua tréplica. Segundo, uma acusação da parte do povo contra Deus é formalizada. A acusação de que Deus não é um Deus ético. Não apenas deixando de premiar o bem, mas se comprazendo do mal. A acusação deles era que Deus estava se comprazendo do mal e dos malfeitores. Terceiro, uma defesa é feita. Deus então vai sair do banco dos réus e colocará agora o povo nos bancos dos réus. Ele será testemunha e será juiz ao mesmo tempo para condenar todos os impenitentes que se levantaram contra ele. Quarto, uma sentença será lavrada. Deus julga o impenitente, mas restaura o seu povo. De maneira geral, no texto de hoje, a nação será acusada de cinismo generalizado. A nação de Israel será acusada de cinismo generalizado. Qual a atitude do povo de Deus com ele, para que ele os acuse de cinismo? Em primeiro lugar, esse povo, essa nação, traz cansaço para Deus. Essa nação traz cansaço para Deus. O verso 17, parte A, diz o seguinte: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Nós vimos várias acusações da parte de Deus contra o povo, várias advertências. E o povo o tempo todo está fazendo pergunta, mas como? Deus disse, eu tenho os amado. Mas como o Senhor tem nos amado? Deus disse, vocês estão profanando e rejeitando o meu nome. Eles perguntam, mas como nós temos rejeitado o teu nome? Há cinismo da parte dos sacerdotes e há cinismo da parte do povo. Agora Deus está também fazendo mais uma acusação. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. No hebraico, a ideia original de cansaço traz justamente o significado de irritar, provocar, aborrecer a Deus. E tudo isso está gerando cansaço no Senhor, desânimo da parte dele e enfado em Deus. As palavras do povo de Israel estavam causando enfados para Deus. Imagine uma pessoa que fala muita besteira ao seu lado. E você não vê a hora dela partir, dela ir embora. É o cenário. Eu sei que você pensou em alguém. Eu tenho alguém na minha cabeça. O besterol era o povo de Israel. Um grande besterol diante de Deus. E Deus estava enfadado dessa conversa chata. Dessa fala chata. O povo estava irritando, provocando e aborrecendo Deus com suas palavras e também com todos os seus questionamentos. É isso praticamente que o profeta está dizendo. Vocês estão aborrecendo Deus com o seu tipo de questionamento, com todos esses questionamentos que vocês têm levantado contra Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus é paciente, mas a sua paciência tem um limite. E chegou o momento, no texto, que o Senhor diz, já basta. Isso está demais. Sempre ao ouvir uma sentença, como falei, o povo reage com cinismo. Veja comigo a parte B do verso 17. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. A sentença é, vocês têm cansado o Senhor? E agora, de maneira muito cínica, eles se questionam, como temos cansado a Deus? O que é que nós temos feito que está cansando o Senhor? O culto? O divórcio? O casamento misto? Qual dessas coisas tem cansado o Senhor? Eu acho que essa seria a pergunta que eles deveriam fazer. Quais dos pecados que nós temos cometido tem cansado o Senhor? Mas parece que eles não estão fazendo nada. E a pergunta é, como temos cansado o Senhor? Como temos cansado o Senhor? Esse é um cinismo generalizado.
É um cinismo social de toda a nação de Israel. É um cinismo escancarado do povo, o qual Deus está os advertindo, o qual Deus está trazendo acusações com provas. Eles, como? Como temos enfadado o Senhor? Deus jamais acusará ninguém de algo que este alguém não tenha cometido, porque Deus é um justo juiz. É o que temos na continuação do texto. Deus tem provas contra este povo. Veja comigo a parte C do verso 17. Eles perguntam, como temos cansado? E ele responde, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Esses que se vestem de uma aparência de inocência, com uma capa de quem não soubesse do que está fazendo, como uma criança que se esconde ou esconde algo atrás das costas, tem venenos nos seus lábios, tem venenos no coração, e Deus sabe disso. Deus conhece as suas ações, Deus conhece as suas atitudes. Eles estão de alguma maneira colocando Deus no banco dos réus e acusando Deus. O que era que eles estavam questionando? Todos os que fazem mal são bem vistos pelos olhos do Senhor. E a outra pergunta é, onde está o Deus da justiça? A ideia geral é que todo mundo estava prosperando. Os ímpios estavam prosperando, os povos pagãos estavam prosperando, e Deus parecia que estava se agradando da prosperidade, e Deus estava dando mais munição, Deus estava dando mais trigo, Deus estava dando mais recursos. Parece que o Senhor se agrada de quem faz o mal. E por outro lado, eles começam a olhar para a situação deles. Economicamente, o povo de Israel estava falido, sem dinheiro, sem recursos. E eles estão perguntando, onde é que está o Deus da justiça? Agora imagine, para isso enfadar alguém, isso era repetitivo. Porque se você falar muita coisa, ou mesmo se você falar do assunto várias vezes para a mesma pessoa, isso vai cansar a pessoa. É aquele cara chato que você pensou lá atrás. Se ele fala muito da mesma coisa, isso é chato, é cansativo. Imagine que o povo estava o tempo todo questionando Deus, o tempo todo colocando Deus no banco dos réus, acusando o Senhor de injustiça, acusando o Senhor de não cuidar bem deles, mas cuidar bem dos ímpios, daqueles que fazem o mal. Esses burburinhos estavam nas esquinas de Israel. Esses burburinhos estavam nas mesas de jantar de Israel. Esses burburinhos estavam nas conversas de canto de Jerusalém. Isso era uma fadiga. Eles estavam com esse questionamento o tempo todo, alfinetando a paciência do Senhor. O tempo todo, alfinetando a paciência do Senhor. Onde está o Deus da justiça? Esses acusadores de Deus são acusadores ingratos. Eles não eram procedentes de nações pagãs. Esse povo que está acusando Deus não era estranho à aliança, e muito menos às promessas da aliança, mas era o próprio povo de Deus. Eles são ingratos. Esses acusadores são o povo ao qual Deus tinha amado, protegido e libertado do Egito. Esses acusadores são aqueles que deveriam estar adorando a Deus em santidade e estão acusando Deus com muita falsidade. A pergunta deles queria dizer, onde está a prova de que existe a mão divina dirigindo os negócios humanos? Onde está a prova? Nos mostre, porque parece que a coisa está invertida, parece que aqui tudo está bagunçado. A verdade, irmãos, é que os homens, vez ou outra, estão colocando Deus no banco dos réus.
E eu acho que isso não só acontece naquela época, ou só não aconteceu naquela época. Hoje, costumeiramente, nós também temos colocado Deus no banco dos réus. Você já fez isso em algum momento? No passado? Tem feito isso agora, no presente? Saibam que todos os acusadores de Deus são insensíveis. Eles estão enfadando a Deus com suas palavras. Eles estão enfadando a Deus com os seus pecados. Mas parece que não sabem que estão enfadando a Deus. A pergunta cínica daquele povo e a pergunta cínica de todos nós, hoje ouvindo essa advertência, é: como temos enfadado o Senhor? Porque parece que está tudo normal, parece que está assim tudo bem. Aquele povo e nós agimos contra Deus, mas sem a percepção de que estamos agindo contra Deus. Estamos anestesiados, cauterizados e insensíveis, ao ponto de, quando ouvir uma advertência dessa, nos questionarmos: como eu tenho cansado a Deus? Como? Tudo isso estava aborrecendo a Deus tanto naquela época quanto agora. O fato de o povo dizer que Deus era injusto na maneira de tratar as pessoas, acusá-lo de fazer diferença e tratar com parcialidade os justos e os injustos, dizer praticamente que o mesmo mal sobrevinha indistintamente a todos os que até parecia que Deus se agradava do mal que eles faziam, pois os ímpios prosperavam, enquanto os que temiam a Deus e o cultuavam estavam sofrendo. E eles estavam perguntando: onde está o Deus da justiça? Aonde está o Deus que é justo? Todos esses questionamentos resumem uma única ideia: vale a pena servir a Deus quando parece que Ele se agrada dos ímpios e os beneficia mais do que os justos? Quem é rico neste mundo? Quem é próspero, popular? Quem tem mais fama? Justamente os que não temem a Deus, na nossa perspectiva. Justamente aqueles que praticam a iniquidade e vivem de forma desregrada, de modo que parece que Deus se agrada somente deles. E nós que estamos aqui, que o cultuamos, que o adoramos, que o tememos, que trememos diante de sua face, que o buscamos em santidade, que renunciamos à nossa carne, que esbofeteamos os nossos pecados e a nossa carne, passamos por dificuldade financeira, passamos por situações caóticas, passamos por fome, por tribulação, por sofrimento, e pensamos: ora, não vale a pena servir a Deus. No fim, que diferença faz servir a Deus ou não servir? Esse era o raciocínio daquele povo. O pano de fundo dos seus questionamentos tinha isso aqui: vale a pena servir a Deus? Porque no final das contas, que diferença há? E parece ser uma diferença muito discrepante. O povo e nós estamos fazendo como Asaf. Estamos olhando da janela da nossa sala e vendo a prosperidade dos ímpios. E o nosso coração está quase sempre escorregando com a prosperidade dos ímpios. Porque também somos cobiçosos. Porque também queremos o que o ímpio tem. E até que ele não tenha o que tem, porque não temos. Estamos como Asaf, nos perguntando por que eles têm e eu não. Que Deus injusto é esse? Onde está a justiça de Deus? O profeta Jeremias também fez esse questionamento, dizendo: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. E ele pergunta: por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem
traiçoeiramente. O profeta Abacuque, no auge da sua angústia, clama a Deus e diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me esconderás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Na mesma linha de raciocínio, o profeta Sofonias expressou o que as pessoas do seu tempo cogitavam: o Senhor não faz bem, o Senhor faz mal. Agora o profeta Malaquias externa o pensamento dos acusadores de Deus: qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eu sei que às vezes temos essas orações tensas com Deus. Os salmistas estão o tempo todo fazendo esses tipos de orações. Mas se desconfiamos do Senhor, acusando-o de infidelidade, acusando-o de ser injusto, nós estamos aborrecendo o Senhor com os nossos questionamentos. Nós estamos cansando o Senhor com esse discurso repetitivo. Ao invés de acusarmos o Senhor, ao invés de olharmos para Ele e chamarmos o Deus da injustiça, que é o que fazemos às vezes na prática, façamos então o que Asaf fez. Quando Asaf percebe o fim dos ímpios e percebe o seu futuro, ele então afirma: fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Ele fala: minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Nós já temos, irmãos, o que precisamos: a justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. O que parece injusto aos nossos olhos é Ele ter colocado o seu Filho para morrer por ladrões como eu e você. Isso sim parece injusto. Ele ter colocado o seu único Filho para morrer por pessoas tão perversas como eu e você. Olhamos então para isso. Olhemos para o que Deus fez em Cristo Jesus. Não há injustiça da sua parte. Não há infidelidade da sua parte. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos protegido e tem provido o suficiente para vivermos. Deus não nos abandonou. Olhemos para o nosso fim. Olhemos para o nosso fim. Olhemos para a eternidade. Lá nós temos uma herança garantida com Ele para sempre. Tiremos então os nossos olhos daqui e olhemos para a eternidade. Isso vai nos ajudar a viver dias melhores. Os israelitas colocam Deus no banco dos réus, acusando de que Ele era um Deus injusto. E vimos o quanto esse discurso fatigava o Senhor, trazia canseira para o Senhor. Mas qual a resposta de Deus a tudo isso? Nós veremos agora em segundo lugar que Deus ameaça aqueles que o cansam. Deus ameaça aqueles que o cansam. A profecia de Malaquias sobre o futuro começa exatamente aqui. Até esse ponto, de tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que você viu, vocês devem ter notado que a grande parte do trabalho do profeta foi de exortação.
Agora ele vai começar a fazer uma profecia a respeito do futuro. Ele inicia então com um teor de restauração. Sim, o povo está mal, o povo é cínico, os sacerdotes estão destruindo tudo, com relação à adoração, com relação ao culto público. A pregação no templo também não estava sendo preservada, mas agora o profeta estará apontando para uma restauração no futuro. Veja comigo o que diz o verso de número 1, por favor. O texto diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Vocês devem lembrar que parte da insatisfação do povo era justamente uma desesperança quanto ao Messias. O povo estava totalmente desesperançoso. Quando voltaram do exílio, eles estavam esperando que o Messias viesse logo, e que esse Messias fosse um rei que reivindicasse a nação de Israel. Eles estavam com a visão totalmente equivocada acerca do Messias. Como nada estava acontecendo, eles estavam desesperançosos. A parte econômica também estava ruim, como eu falei. Se tornaram insensíveis espiritualmente e começaram a fazer tudo errado, profanando o nome de Deus, rejeitando a Ele e desonrando o seu nome. Todas as acusações que eles vinham fazendo contra Deus eram falsas. Estavam emanando de pessoas ingratas, corrompidas e equivocadas. Nesse caso, pelo texto que acabamos de ler, Deus é santo, tem o controle da história e manifestará o seu julgamento contra aqueles que pervertem a sua lei. Diante da pergunta que eles fizeram, onde está o Deus do juízo? O Senhor responde: o Senhor do juízo virá. Onde está o Deus justo? O Senhor está respondendo: o Deus justo virá. Malaquias está falando então da primeira e da segunda vinda de Cristo. Mas também ainda nesse verso ele está apontando para João Batista, que abrirá o caminho para Cristo Jesus. Onde está o Deus da justiça? O Deus da justiça virá. E eles deveriam temer, porque o Deus da justiça, o Deus do juízo, virá majestosamente. Veja comigo o que diz o verso de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Nesse momento é como se Deus saísse do banco dos réus, fosse para o meio do tribunal e agora colocasse todos os seus acusadores na cadeira do réu. E agora Deus está sendo testemunha contra o povo e juiz contra o povo. Onde está o Deus da justiça? Ele virá. E o que marca tudo isso é a pergunta: mas quem suportará a sua vinda? Quem suportará a sua vinda? Ele virá. O Deus da justiça que vocês tanto querem, ele virá. Mas quem suportará a sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Eles haviam criado na cabeça deles um Deus doméstico, um Deus que eles achavam que podia manipular, e viu nesse Deus alguém com parcialidade, com injustiça. Mas esse Deus é o Deus soberano do universo. Ele vem então como juiz de toda a terra. A questão agora não é se ele vem, mas quem poderá suportar a sua vinda. Ele vem para prescrutar e julgar. O profeta Amós, falando sobre a sua vinda, diz que o dia do Senhor será dia de trevas e não de luz, para aqueles que esperam o favor de Deus, mas permanecem em seus pecados. Quem suportará a sua vinda? A vinda do Senhor será um dia de trevas
para aqueles que permanecem em seus pecados. Mas eles deveriam saber também que o Deus que virá também viria para restaurar, também viria para purificar. Veja o que diz o verso 3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. O propósito do ourives é purificar e não destruir. O fogo justamente vai destruir a escória e purificar o ouro. O que não presta é deixado de lado, é jogado, e o ouro é preservado. Quando ele virá para purificar e para restaurar, ele fará justamente essa separação entre a escória, o que não presta, e aquilo que é valioso. É isso que o Senhor fará. E ele começará pela própria casa de Deus, separando os ímpios dos justos, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Mas quem suportará a sua vinda? Verso 4. Ele diz então: as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. E ele falando sobre essa restauração, sobre esse Deus que virá, que no caso é Cristo Jesus, ele fala que quando ele vier e purificar e separar, aí sim, as ofertas serão agora agradáveis ao Senhor. Não mais defeituosas, como no passado, e imperfeitas, como oferecemos. Mas agora serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. O propósito de Deus, nesse sentido, é restaurar o adorador e, ao mesmo tempo, a oferta. Porque, irmãos, a vida precede o culto. E nós sempre temos enfatizado isso no texto de Malaquias. O tempo todo o Senhor está chamando o povo a prestar um culto racional e um culto santo a Ele. E é o que o Senhor está fazendo aqui. A vida precede o culto. O propósito de Deus é restaurar o ofertante e a oferta. Primeiro Deus aceita a vida, depois Deus aceita a oferta. Para quê? Para que as ofertas sejam agradáveis ao Senhor. O que eu mais tenho enfatizado é que nós precisamos, como ofertante, organizar nossos corações para depois prestarmos a nossa oferta a Deus. Caso contrário, estaremos oferecendo a Deus um culto inútil. E como falado no texto de Malaquias, é melhor que as portas do templo sejam fechadas do que oferecermos um culto inútil ao nosso Deus. Quando Cristo vier, não haverá apenas de purificar o seu povo, para que lhe renda um culto verdadeiro, mas lhe será um testemunha veloz. Aquele que haverá de condenar os ímpios, como falei, que estão no meio do seu povo. Veja comigo o verso 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Esse Deus que virá, o Deus da justiça, virá com o juízo, e a arrumação começará pela casa de Deus. Estes que foram listados agora, esses 5 pecados que foram listados, não são de pessoas que estão fora da casa de Deus. Esses 5 pecados listados por Malaquias são de pessoas que estão inseridos no povo de Deus. É de gente que está no meio do povo de Deus, está misturado. O Senhor agora está acusando os acusadores, colocando-os no banco dos réus, e está mostrando provas. Eu tenho prova contra vocês. É isso que o Senhor está dizendo.
E quando eu vier, tirarei do meio do meu povo os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que exploram trabalhadores em seus salários, aqueles que oprimem os órfãos, as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. Mas principalmente, aqueles que não têm respeito por mim. Aqueles que não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. A causa da condenação dos réus é declarada. Os acusadores de Deus tornaram-se réus condenados por um único fator: não temeram o Senhor e não o respeitaram. Não temeram o Senhor e não o respeitaram. Esta é a sentença contra este povo. O Deus do juízo virá, mas quem suportará a sua vinda? Ele virá, mas eles serão julgados e condenados pelo Deus que tanto pediram, o Deus da justiça. Plot twist é um termo em inglês que significa reviravolta na trama. É o que temos aqui, o inesperado. É como se fosse uma bela cena de um filme. Quem já assistiu Suits, Homens de Terno, vai saber. É uma série sobre advogados e tribunal. Eu gosto dessas coisas de tribunal. São as reviravoltas. É quando tudo está favorável ao acusado e no final das contas tudo vira-se contra ele. É o plot twist, é o que nós temos aqui. Nesse julgamento contra Deus, o povo achava que tinha provas suficientes para condená-lo. Estavam olhando para Deus e dizendo: basta o Senhor olhar, e as nações pagãs estão prosperando. Basta o Senhor olhar e tudo está crescendo e se expandindo, mas só do lado de lá e nada do lado de cá. Olhavam para a prosperidade dos ímpios e pensavam: como pode eles com tanto e a gente sem nada? Deus só pode estar de brincadeira. Onde está a sua justiça? A reviravolta está justamente no fato de Deus dizer que o Messias, que eles tanto querem no meio deles, viria. Mas que nem todos os que estavam pedindo para que o Messias voltasse ou viesse, aguentaria sua vinda. Não suportaria sua vinda, porque ele viria para, sim, praticar a justiça no meio do povo de Deus, que é o que o Senhor diz: porque virei para purificar primeiro o meu povo com fogo. Porque virei primeiro para purificar o meu povo com fogo, e serei testemunha contra aqueles que dentre vocês não obedecem a minha palavra, contra os mentirosos, contra os imorais, os desonestos, os opressores, os hipócritas, que não temem o meu nome. Opa! Parece que Deus tem mais provas do que o suficiente. O emissário que Deus enviou para preparar a sua chegada no meio do povo foi João Batista. Essa promessa durou 400 anos depois do dia que foi predita. Malaquias, então, é o último livro do Antigo Testamento. E 4 anos depois desses eventos, aparece João Batista no deserto, chamando um povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ou seja, o Rei do céu, o Todo-Poderoso, está vindo. Arrependam-se dos seus pecados. Então preparem-se para a chegada dele. Este que foi anunciado por Malaquias, que viria para abrir caminho para o rei justo, o rei que viria para purificar o seu povo, é dito agora por João Batista como o rei dos céus que está chegando. E o seu reino seria estabelecido na terra. Mas antes desse rei chegar, João está dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Mudem os seus caminhos.
Poderíamos então fazer a pergunta: como alguém se prepara para isso? Como alguém se prepara para a vinda de Cristo Jesus? Arrependendo-se dos seus pecados. E a mensagem de João Batista dizia que o rei já estava com o machado colocado à raiz da árvore, e lançaria então no fogo toda árvore que não produzisse bom fruto. Como também estava com a pá nas mãos, para recolher o trigo e guardá-lo no celeiro. Esse rei viria para fazer a separação, a purificação. O Senhor tem provas contra nós. Todos nós, em alguma medida, temos a volta do Senhor como algo muito romântico e pouco aterrorizante. Faz sentido para os salvos enxergarem que o noivo virá para buscar a sua noiva e olharem isso com muito romantismo mesmo, porque será belo o dia em que o Senhor virá para nos resgatar. Mas também faz sentido para os ímpios enxergarem isso com muito terror e tremor. E nesse caso, no caso do texto, o profeta está falando diretamente para os ímpios que estavam no meio do povo de Deus, até circuncidados, mas que estavam desrespeitando o Senhor. O Cristo prometido viria, mas viria para purificar, e viria para julgar os injustos, e a limpeza começaria pela casa de Deus. Há pecados para se arrepender, e todos nós, irmãos, estamos também esperando pela segunda volta de Cristo Jesus. Todos nós estamos nessa expectativa. Por isso, nesse sentido, não dá para continuarmos com falsas acusações contra Deus. Não podemos colocar a culpa em Deus pela não realização pessoal que nós almejamos ou idealizamos nessa terra. Não podemos colocar a culpa em Deus por todo o nosso esfriamento espiritual. Deus está muito mais interessado no fato de você ser um verdadeiro adorador dele, do que ser um falso acusador. Deus tem provas nas mãos contra mim e contra você. Porque Deus vê e sabe todas as coisas. Ele virá e trará purificação de uma vez por todas a todos nós. Mas uma verdade é sublime para nós que nascemos de novo, para nós, seus eleitos, para nós que temos certeza da salvação, para nós que nos entristecemos com o pecado, para nós que não nos curvamos ao pecado sempre que ele bate em nossa porta, porque amamos a Deus, o respeitamos e honramos o seu nome. Há uma esperança para todos nós. Quando Cristo veio na sua primeira vinda, ele deixou o seu Espírito Santo, e por meio dele, todos nós que somos seu povo agora, somos santificados. Temos, por causa de Cristo Jesus, no Espírito Santo, oportunidades de arrependimento, oportunidade de deixar essa lista de pecados de lado, não estar mais agarrados a ela, amar a Deus, amar a Cristo Jesus e ansiar pela sua segunda vinda, sem medo algum de sermos consumidos. Temos agora, por causa dele, a capacidade de redirecionarmos a nossa rota ao Salvador. Dizermos não ao pecado. Abandonar as práticas infiéis contra o Senhor. Oferecer a Ele, de fato, um verdadeiro culto. Ser um verdadeiro adorador e, acima de tudo, ser alguém que ama a Deus acima de tudo e de todos. Tendo em mente que essa vida de sacrifício vivo é a vida que agrada a Deus. Não se enganem, irmãos. Cristo virá e nos julgará. Julgará a todos. Todos nós prestaremos conta diante de Deus e de Cristo de tudo o que fizemos aqui. Por isso, o meu convite a todos nós, a mim e a vocês, não vivamos como os ímpios. Não
vivamos como os ímpios. Nos arrependamos hoje juntos dos nossos pecados. Deixemos de lado todas as práticas que desrespeitam o Senhor, que desonram o Senhor e que têm enfadado o Senhor. Ele virá, e quem suportará a sua vinda? Será amarga para muitos, mas prazerosa para poucos. Cinismo generalizado. Talvez seja também a nossa realidade. O Senhor está nos acusando domingo após domingo. O Senhor está mostrando para todos nós verdades as quais confrontam o nosso coração. E saímos por aquela porta e vestimos novamente a capa de cinismo. Mas como eu tenho feito isso? Cinismo generalizado. Cinismo generalizado é o que temos na maioria das vezes no nosso dia a dia, quando continuamos com as mesmas práticas. Um dia tentamos, no outro falhamos e continuamos falhando, sem insistirmos na santidade. Cinismo generalizado faz com que o tempo todo estejamos acusando a Deus com provas infundadas. Eu estou assim porque o Senhor não me deu isso, porque o Senhor não fez aquilo, porque as coisas não estão como deveriam. Não é tão culpa minha, é culpa da sua soberania. Deus tinha acusações contra o seu povo, e hoje tem inúmeras provas contra nós. A sensação é que estamos o tempo todo no banco dos réus, por todos os pecados que temos cometido. O acusador, o nosso adversário, está o tempo todo nos acusando, enchendo nossa mente e nosso coração de que até não somos salvos, de que não houve redenção no grande tribunal de Deus. Mas deixa eu lhe encorajar nessa manhã. Por mais que você se sinta tão culpado, ou esteja tão perturbado com os seus pecados, lembre-se que Deus em Cristo nos tirou dessa cadeira de réu, nos tirou dessa posição de condenação e nos deu redenção. Esquecemos que Deus é justo. Temos amnésia, esquecemos que Deus é justo, tão justo, que ao invés de destruir toda a humanidade quando pecaram, os preserva, a fim de fazer com que eles se voltem em adoração para o Deus verdadeiro. Parece injusto, do nosso ponto de vista, o que Ele fez com Cristo Jesus, entregando-o na cruz para morrer em nosso lugar. Mas Deus foi justo, porque não tinha ninguém capaz de oferecer uma oferta perfeita e agradável, a não ser Ele mesmo. Ele mesmo. A justiça de Deus foi feita na pessoa do seu Filho. E Deus é justo quando cobra do seu Filho o preço que eu e você deveríamos pagar. É justo quando, sem olhar para o que fazemos e somos, nos garante que por causa desse pagamento que Cristo pagou na cruz, todos nós tenhamos uma herança eterna. Não depositamos R$1 na poupança da eternidade. R$1. O próprio Deus depositou no seu Filho e estendeu os benefícios para toda a eternidade. Nosso Deus é um Deus justo, irmãos. Por que acusamos a Deus? Ele tem nos dado tanto e nós temos o dado tão pouco. Ele nos deu o maior tesouro. Ele nos deu o seu Filho Jesus. A maior prosperidade que o crente pode ter é Cristo Jesus. É o Filho de Deus. É o título de Filho de Deus para sempre. Deus não é injusto.
Deus não tem falhado conosco. Ele tem se mantido fiel, justo e tem provido para nós tudo o que precisamos. Nós temos Cristo. Descansemos nessa verdade. Feche seus olhos, curve sua cabeça e orem a Deus em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.